Jorge Jesus está por um fio de ser demitido do Benfica. E obviamente que quando isso acontece, a torcida do Flamengo, que já não gosta do Rogério Ceni em sua maioria, eu não faço parte dela, já fica postando, já fica enlouquecida na internet, postando fora Ceni, vem Jesus e tal. Mas e aí, será que ele vem pro Flamengo? E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no canal do Rocco. Antes de mais nada, só peço que você se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, aciona o sininho da notificação e compartilha o vídeo com a galera. Jorge Jesus, na minha opinião, para quem me conhece, quem acompanha o meu canal sabe, é disparado o maior treinador da história do Flamengo. O Flamengo de 2019, para mim, foi o time que mais jogou futebol que eu vi em toda a minha vida, do alto dos meus 32 anos de idade, aqui na América do Sul. Mas e aí, será que por causa disso eu quero o Jorge Jesus a todo custo de volta ao Flamengo? O Rogério Ceni jamais gozou de grande prestígio aqui com a nação rubro-negra e, na minha opinião, com muita injustiça. Se o Flamengo ganha de 5-0 é porque os jogadores são maravilhosos, o Rogério Ceni não tem nada com isso. Se o Flamengo perde ou até ganha vacilando, alguma coisa do tipo, aí é porque o trabalho do Rogério Ceni é uma porcaria, ou seja, ele nunca tem méritos para nada que acontece ali de bom e sempre que acontece algo de ruim a culpa é dele. Então não tem pra onde correr, é ruim o tempo todo. Eu vejo isso pela internet, é coisa de 75%, 80% da torcida do Flamengo aí é desse jeito. Eu, graças a Deus, não faço parte disso. Eu não sou maluco, na minha opinião. Torcedor que faz isso aí não tem noção nenhuma ou não entende de futebol, sei lá, não dá para entender o torcedor que critica o Rogério Ceni dessa maneira. Eu tenho minhas ressalvas quanto ao trabalho do Rogério Ceni, discordo de algumas coisas, mas vejo um todo do Rogério muito bom no Flamengo, sim. Não é a mesma coisa do Jorge Jesus. É por isso, na minha opinião, que a maioria da galera desce o cacete no Ceni, porque ficam comparando com o Jesus o tempo todo. E se você for pegar esse recorte do Jesus de 2019, vai ficar comparando com qualquer trabalho, esse trabalho sempre vai sofrer. Porque ou você ganha a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano, jogando pra caramba, porque não adianta ganhar sem jogar bem, ou você vai ser sempre criticado. O Domenech sofria isso também, só que na minha opinião o Domenech sofria isso com mais razão. Eu demorei a criticar o Domenech, só que quando a coisa desandou de vez, que começou a tomar uma goleada atrás da outra, não tinha jeito. Dava para ver nitidamente que o trabalho de esquema defensivo do Flamengo era horroroso na mão ali do espanhol. Mas e o Rogério Ceni? Quais os defeitos do Ceni? Qual a culpa do Ceni nos resultados ruins do Flamengo, como por exemplo as eliminações de Copa do Brasil e de Libertadores? Na Copa do Brasil, o Rogério Ceni estava apenas chegando, ele chegou num dia, literalmente, e no outro já teve jogo contra o São Paulo, então não dá para colocar nas costas do Ceni a eliminação aí para o São Paulo, pelo amor de Deus. Eu vejo muito idiota, não tem outra coisa a se dizer, é idiota falar que o Rogério Ceni entrega de propósito para o São Paulo, porque ele é São Paulino. Pelo amor de Deus, o Rogério Ceni é um dos maiores trabalhadores que eu já vi no Flamengo. O cara não dorme praticamente, é 2, 4 horas por noite. O resto é pau trabalhando, o cara trabalha demais, estuda adversário, tenta fazer a melhor estratégia para cada adversário do Flamengo. E a galera vem com essa de que o Rogério Ceni entrega porque é torcedor do São Paulo. Pelo amor de Deus, galera. Porra, sério que o cidadão brasileiro é tão burro assim? Chega desse nível de burrice? Falar que o Rogério Ceni está entregando pro São Paulo. Pelo amor de Deus, é apenas coincidência que o Flamengo não tem vencido o São Paulo. O Flamengo já não venceu o São Paulo antes do Ceni, pelo amor de Deus. O Flamengo tomou o pau do São Paulo com o Domenech. O Domenech é São Paulino também, porra. O Flamengo não venceu o São Paulo nas mãos do Jesus, não tomou pau, foi empate, 0-0. Mas não venceu o São Paulo. E o Jesus também é São Paulino. E olha que o Flamengo em 2019 estava jogando muito mais futebol do que o Flamengo em 2020. Então para com essa palhaçada de que o Rogério Ceni entrega de propósito para o São Paulo. E quanto ao Racing, na minha opinião, a culpa foi duas. Uma dos jogadores, principalmente do Vitinho, que teve todas as chances do mundo de golear o Racing no segundo jogo, perdeu um caminhão de gols, né? E depois o Flamengo acabou perdendo nos pênaltis. E o outro foi o azar do Rogério Ceni, muito desfalque. O Flamengo tinha desfalque pra caramba. E contra o São Paulo na Copa do Brasil também tinha desfalque. Era Everton Ribeiro que não jogou, era o Pedro e o Gabigol, os dois centroavantes do Flamengo fora. O Gabigol que machucou no jogo de ida, já não jogou o jogo de volta. O Pedro que foi para a seleção e se machucou. Vocês têm que levar isso em conta também. O Jesus não teve grandes desfalques assim não. Tinha um desfalque aqui, outro ali no comecinho ali do seu trabalho, porque ele pegava muito pesado na parte física
e os jogadores não estavam acostumados com aquela carga de trabalho e acabou que começou a ter lesões físicas e tal, mas nenhuma lesão grave, né? Foram lesões ali curadas rapidamente e a partir do momento em que todo mundo se acostumou ao ritmo de trabalho do Jesus, parou de ter lesão, o Flamengo não teve mais desfalque, não tinha o elenco que tem atualmente, né? Como por exemplo o Pedro para entrar no lugar do Gabigol, não tinha, só que também não precisava. O Jesus colocava quarta, domingo na Libertadores, no Brasileiro, o tempo todo, não poupava, e os caras não se machucavam. De vez em quando ele poupava um aqui, outro ali, né, pela questão da carga de jogo, quarta, domingo. Aí, por exemplo, poupava o Diego já não jogava. Aí jogava outro. Ah, de vez em quando o Arrascaeta jogava outro, mas nunca poupava o elenco todo. Ninguém se machucava e ia o time mais forte possível, e o Flamengo conseguiu desenvolver seu melhor futebol. Conseguiu ser campeão de Libertadores dando show, não na final, a final foi muito difícil, mas, por exemplo, contra o Grêmio e Inter deu show. E foi campeão brasileiro com 38 mil pontos, de frente para o segundo colocado. Agora, olha só, vamos pegar aqui os detalhezinhos. Com o Jorge Jesus, o Flamengo não foi eliminado por isso aqui da Libertadores para o Emelec, que é um time ridículo. E por culpa total do Jesus, que escalou o Rafinha como meia. Tá? Ele fez a pior merda possível. Consertou ali no meio do jogo, mas não teve jeito. O Flamengo jogou uma porcaria, foi roubado pela arbitragem, é bom lembrar disso também, porque o Diego teve a perna quebrada, tinha VAR e o juiz não expulsou o jogador do Emelec, que seria o segundo jogador expulso, estava 1-0, era muito mais provável que o Flamengo empatasse o jogo e até virasse, ou ficasse no 1-0. Ele não expulsou, o Flamengo é que perdeu o jogador, porque o Diego saiu com a perna quebrada, não tinha mais substituto, né? Não tinha mais substituições a fazer, no caso. E aí o Emelec ampliou para 2-0, beleza. Porém, né, tirando essa parte aí, o Jesus foi muito mal nesse jogo. E aí? O Flamengo passou por um detalhe. Conseguiu reverter no jogo de volta, foi para os pênaltis e passou por um detalhe. O que, por exemplo, o Rogério Ceni não teve a mesma sorte com o Racing. Podia muito bem o Rogério Ceni passar do Racing nos pênaltis, com aquele gol no finalzinho, no sufoco, muito parecido o cenário do Jesus aí. E aí o Flamengo pegaria um Boca Juniors, que é fraco, só tem camisa, muito provavelmente poderia passar do Boca, pegaria um Santos, que é outro fraquíssimo, só tinha camisa, muito provavelmente passaria do Santos. Pegaria o Palmeiras, que é freguês na final, e o que aconteceria? Muito provavelmente ganharia a porra da Libertadores. E foi isso. Um detalhe não levou o Rogério Ceni a ser campeão da Libertadores também. E o Campeonato Brasileiro já pegou no meio do caminho. Não tem como colocar tudo nas costas dele. Ele pegou o Flamengo atrás e fez o Flamengo ser campeão, porra. Ele não pegou o Flamengo na liderança do Brasileirão. Ele pegou o Flamengo lá atrás e fez o Flamengo ser campeão. Ele que descobriu o Arão na zaga e que tá dando certo. A galera gosta de procurar pelo em ovo para dizer que o Arão tá dando errado e que é uma invenção do Rogério Ceni. Mas lá no começo, quando tava dando mais certo ainda, que foi quando ele estreou contra o Palmeiras e se seguiu até o final do Brasileiro jogando como zagueiro, chamaram o cara de Van Dijk, da coisa toda. Aí agora, quando a zaga falha um aqui, outro ali, nunca é o Arão que falha, nunca é o Arão. Mas aí sempre fala, ah, não, se eu tivesse outro zagueiro ali no Arão, talvez essa bola não entra. Pelo amor de Deus, parem com essas críticas infundadas aí com o Rogério Ceni. Se eu sou o Landim, eu jamais demitiria o Rogério Ceni nesse momento para trazer o Jesus, se o Jesus estivesse livre. Não tem motivo para demitir o Rogério Ceni. O trabalho é bom. E outra, não tem garantia de que o Jesus iria voltar, iria ser 2019 de novo. Já pensou se o Flamengo faz isso? Traz o Jesus para receber em euro ou em dólar, é bom lembrar disso. E depois não dá certo? E aí? Sendo que o trabalho do Rogério Ceni está dando certo, campeão carioca com sobras, classificado na primeira fase da Libertadores com sobras, começo maravilhoso de Campeonato Brasileiro, vai demitir o cara por quê? E tem que lembrar, o Jesus deixou o Flamengo porque quis e deixou o Flamengo na mão, do nada resolveu sair. O Flamengo teve que ir desesperado ao mercado à procura de um treinador. E vocês continuam com essa palhaçada de querer o Jesus a todo custo. Eu também quero. Eu quero que o Jesus volte para o Flamengo um dia. Mas tem que ser na justiça, não tem que ser demitindo um trabalhador que está trabalhando pra caramba e que está muito bem no cargo de treinador do Flamengo. Mas essa é só a minha opinião. Mas e vocês? Vocês concordam comigo? Vocês acham que não tem que demitir o Rogério Ceni para trazer o Jesus de qualquer jeito? Ou vocês acham que foda-se o Rogério Ceni, foda-se que o Flamengo tá bem, tem que trazer o Jesus mesmo, se o Jesus ficar livre, que tá praticamente demitido do Benfica? Deixe sua opinião aqui no campo de comentários, se inscreva se não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, aciona o sininho da notificação. Tamo junto, valeu e até mais.